Fala, meu querido, minha querida, tudo beleza contigo? Chegando para mais um encontro, e nós estamos neste quarto encontro aqui, ok? Falando um pouquinho sobre as escolas helenísticas, e nesse encontro a gente vai falar um pouco sobre o estoicismo. E estoicismo é uma escola gigantesca, ok? Então, obviamente, nem o professor tem condições de te abordar inteiramente a escola do estoicismo. Me falta ainda recursos, me falta muitas leituras ainda, mas a gente pode aqui fazer uma revisão, principalmente do período antigo e mais principalmente do período do novo estoicismo. O estoicismo ele é dividido em três etapas, que a gente chama de período antigo, período médio e período novo. E esse neo-estoicismo, que vai acontecer com Marco Aurélio, Epicteto e o Sêneca, que já é um estoicismo romano, esse sim é um estoicismo mais famoso. Então, embora o estoicismo seja uma escola inicialmente ateniense, no pórtico de Atenas, um lugar onde os filósofos se encontravam, período helenístico, essa escola ela vai caminhar por muitos anos, né, por séculos, enfim, vai influenciar inclusive o cristianismo, vai passar o cristianismo, e o estoicismo junto ali com o cristianismo será uma escola muito atenta aos olhos dos romanos pós período ali do nascimento de Cristo, enfim. Então, o estoicismo ela é uma escola muito grande, ok? Vamos começar pelo início, período antigo, e o primeiro nome, óbvio, que é o fundador do estoicismo, é o Zenão de Cício. Esse cara, ele é o fundador da escola do Pórtico Estoá, e dentro do estoicismo também há aquela tripartição da filosofia, como eu já falei na aula do epicurismo: lógica, física e ética. Lógica, logos, conhecimento, como é que eles entendem o conhecimento? Como é que é o meu método, né, de conhecer alguma coisa? Quando é que o conhecimento é válido? Quando é que o conhecimento não é? Física, physis, natureza, a busca para encontrar a natureza última das coisas. E essa natureza última das coisas, ela é uma coisa imaterial que constrói o material, ou ela é matéria? Né? Se para Platão o mundo inteligível constrói um mundo sensível, por exemplo, né? Será que é isso que o estoicismo crê? Ou se o estoicismo ele é um atomista que vai entender que são os átomos, a própria matéria que dá origem a outra matéria? E a ética, que é a construção do bem e do mal, a construção do certo e do errado. Qual é a base do estoicismo para conversarmos aí sobre a questão ética? Sobre lógica, ok? Muito bem. A lógica, o logos, o conhecimento, fornece os critérios para a ética. A ética, ela vem também, olha que interessante, muito parecido com os epicuristas, ela vem da relação de sensação e rejeição também. Dependendo dessa relação, se for uma relação que me traga dor, se for uma relação que me traga desconforto, eu a rejeito. E se essa relação ela me traz um bem maior, ela me traz uma sensação positiva, ela me traz uma sensação também de prazer, eu acolho isso como logos, ok? E aquilo que eu acolho eu vou aprovar enquanto conhecimento. Os estoicos vão chamar isso de representação cataléptica. Aquilo que eu acolho se torna, então, conhecimento, saber, representação cataléptica, se torna universal e entra no arcabouço dos conhecimentos estoicos. Para a física, já não é tão atomista assim, obviamente, porque os corpos eles são formados de razão e matéria. Então existe aqui um elemento imaterial, porque eles não entendem que a razão ela é fruto dos átomos, é diferente, enfim, dos epicuristas, que para eles tudo são átomos, né? Então, os corpos são formados por razão e matéria. A força da razão, a força da razão dá forma ao substrato. Então, a razão ela é criadora. A razão
A força racional, ela é a physis. Olha que interessante. Então, para eles, a natureza última, ela é um princípio divino, ok? Que naquele momento também se identifica com o calor, porque eles entendem que o calor é um princípio vital. O logos, para eles, então, esse princípio divino, essa physis, ela é a semente de todas as coisas e tudo vem da mesma semente, ok? Também aqui é uma concepção de neoplatonismo aqui, uma concepção de Plotino, do uno. Todas as coisas são originadas por uma única coisa, que o Plotino ele vai chamar de uno, que é um outro filósofo, ok? Essa razão para o estoicismo é chamada de Deus, e esse Deus Logos dirige tudo, providencia tudo, enfim. E o estoicismo, ele é uma escola que influencia muito o cristianismo, né? Vamos imaginar que lá na carta de João, está escrito que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha que interessante. Então, para os cristãos que também receberam uma influência estoica, Deus é o Verbo, Deus ele é o Logos, Deus se faz carne, ele é o Verbo que faz carne, ele é o Verbo que se materializa. Né? Jesus é a imagem do Deus invisível. Enfim, muito legal, cara. Como é bom estudar, gente, pelo amor de Deus. Ética, então. Muito bem. Ética, para eles, é conservação da razão, e existe aqui na questão dos valores, dois tipos de valores para os estoicos: os valores absolutos e os valores preferíveis. Então vamos lá, né? Valor absoluto é ou bem ou mal. Tá? Então, ou tu vive pela virtude, pelas atitudes que vão te trazer benefícios, ou, obviamente, tu vai viver o oposto, ações que vão te trazer dano, são os vícios. A gente pode se lembrar um pouco aqui também de Aristóteles, enfim, que vai buscar viver é, vai viver a virtude, e para ele, o que seria, para Aristóteles, o que seria o vício? Seria o excesso ou a falta das coisas, ok? Aqui a gente não fala do excesso ou da falta, existem coisas que vão, independente da quantidade, que vão te trazer danos, e coisas que não vão te trazer danos, ok? E precisamos viver segundo a natureza, que é essência e razão. Os valores preferíveis, eles são moralmente indiferentes, o que significa que não são errados, ok? Mas eles são apenas preferíveis. Então, o estoico, ele não está preocupado, em primeiro lugar, com pobreza ou riqueza, fama, morte, saúde ou doença. É óbvio que entre saúde e doença, eu prefiro ter saúde. E é por isso que existem esses valores preferíveis. Entre ser rico ou pobre, o que tu prefere? Porém, isso não é importante. Isso não é empecilho para eu conquistar a minha ataraxia. Sobre a questão da ação perfeita também, algo que pode ser um pouco polêmico, ok? Porque para o estoico, a ação perfeita não depende tanto da ação em si, mas depende da sintonia que eu tenho com o logos. Toda ação é perfeita para quem está no logos. Oi, como é que você está? Sobre a ação perfeita. Para uma ação ser perfeita, depende da sintonia que se tem com o logos. Faltou um Szinho ali na minha escrita. Toda ação é perfeita para quem está no logos. Então, para eles, se eu estou em sintonia com a razão, se eu estou em sintonia com a divindade, o que eu estiver fazendo por si só será uma ação correta. Então, pode ser um pouco polêmico a gente pensar nisso, mas a ação correta não depende da ação em si, mas se eu estiver em contato, em sintonia com o Logos. E para o estoico, enfim, nós não somos mais animais políticos. Né? Se para Aristóteles eu era considerado um animal político, agora eu sou um animal comunitário. Né? Então, somos todos iguais, somos cosmopolitas, cuidamos, então, uns dos outros, e se nós somos iguais,
se nós somos iguais, a gente vai se colocar contra a escravidão também. Então, no mundo em que todos são iguais, como assim existe ainda a escravidão? Então, o estoico, ele é uma das primeiras escolas que começa a trazer uma nova visão sobre essa questão da escravidão, se colocando contra. O cristianismo abarca essa concepção estoica e também se coloca contra a escravidão, e o início do cristianismo, ele se dará também muito por escravos convertidos, né? Inclusive, tem um filme que recomendo, Ágora, a Biblioteca de Alexandria, que não vai falar do período helenístico em si, mas é um filme que fala da Biblioteca de Alexandria, a biblioteca fundada por Alexandre, na cidade de Alexandria, no Egito. Vamos entender que o Alexandre, quando ele cria o seu império, ele tira de Atenas o esplendor de centro cultural e joga esse centro cultural, esse esplendor, ele joga para a cidade de Alexandria, no Egito. Então, se antigamente as pessoas iam para Atenas estudar, agora as pessoas elas estão indo para Alexandria estudar, porque lá é o centro da cultura helênica, o centro da cultura helenista. E nesse filme mostra então essa questão, o confronto entre cristãos, judeus e pagãos, principalmente os cristãos e os pagãos, eles vão viver em conflito, enfim, historicamente ali, e os cristãos, infelizmente, naquela situação ali de conflito, eles vão matar a Hipátia de Alexandria, que é a filósofa no qual esse filme está retratando, está falando da história dela, ok? E mostra então aqueles escravos, todos em sua grande maioria convertidos ao cristianismo, porque a mensagem cristã ela vem a calhar muito bem com essa questão da escravidão, né? Então, quantos versos bíblicos falam sobre a libertação do povo, de que nós somos escravos do pecado, mas Jesus nos libertou do pecado? Então, a palavra libertação, uma vida livre, uma vida salva, a palavra escravidão, ela está muito presente na Bíblia e naquele momento faz muito sentido na vida daquele escravo que não quer ser escravo, né, que quer buscar sua liberdade. E o sábio estoico, ele vai buscar eliminar as paixões, ok? Que para eles são vícios da alma, né? Paixões são do mal e vício, que o cristão vai também abarcar essa ideia, né? Que as paixões não nos levam a uma vida digna com Deus. Muito bem. Gente, eu estou na metade aqui do estoicismo, ok? Estava falando do estoicismo antigo, porém o neo-estoicismo é o estoicismo que bombou, e é o estoicismo que hoje, de certo modo, ele é mais falado dentro da filosofia contemporânea também, que está tentando resgatar os princípios estoicos. Então, estoicismo, estoar, o pórtico, aquele lugar de Atenas, no porto, onde os filósofos se reuniam para fazer suas reflexões. Esse é o início do estoicismo. Aqui, estamos falando já do estoicismo romano. Seu Sêneca, Epicteto, que é um escravo, né? Que é um ex-escravo, enfim, e Marco Aurélio, que vai se tornar também imperador. Sêneca, o que a gente pode falar do Sêneca? Algumas curiosidades aqui, né? Sêneca, ele vai escrever sobre a ira. Sêneca, ele vai falar um pouco sobre por que sentimos raiva e da onde vem a nossa raiva. Sêneca, ele foi tutor de Nero. Então eu fico imaginando, né, assim, sempre com o coração na mão, para não falar outra coisa, sempre, né, com a corda no pescoço. Ele foi responsável pelos cuidados de um dos piores imperadores aí que se tem na história. Nero era um cara que matou muita gente, inclusive por paranoias dele de perseguição. E, inclusive, Sêneca entra nessa paranoia. Nero vai na casa de Sêneca e, em respeito ao Sêneca, vai dizer para ele que não vai matar ele, mas ele vai se matar. E aí Sêneca, enfim, ele se mata numa banheira
ok? Se eu não me engano, Sêneca também toma aquela cicuta que Sócrates tomou, corta os pulsos e se mata. Contribuições de Sêneca. Primeiro, né, ele traz uma concepção panteísta de Deus. Vamos pensar, né? Esse Deus, que ele é um sujeito, que ele é uma pessoa para o cristão, ok? Deus, ele ao mesmo tempo que ele é tratado pela raça humana como um sujeito, vamos entender que o Deus cristão, ele é tratado como se fosse uma pessoa. Então, esse personalismo, tem religiões que vão tratar a divindade como uma energia, tem religiões que vão tratar a divindade como uma essência. O cristão trata a sua divindade como uma pessoa. O método de relação, ok, é uma relação sujeito-sujeito. Então, esse Deus, ele é uma persona, ele é uma pessoa, mas Sêneca também traz a concepção panteísta, a ideia de que Deus está em tudo. Naturalismo e dualismo, ele também vai, de certo modo, contrapor essa ideia, ok? É importante aqui falar da criação da consciência e da criação da idade e da idade de vontade, né? O que a gente entende aqui, ok? Sêneca, ele é um cara que cria a ideia de consciência, ou seja, tu tens o teu entendimento do bem e do mal, ok? Tu tens a tua consciência, porém, a tua vontade não está junto com a tua consciência. Muitas vezes a gente tem consciência daquilo, de que aquilo é errado, e a nossa vontade está fazendo errado. A nossa vontade, ela está longe dessa consciência. Então, a ideia principal, na verdade, que Sêneca nos traz é isso, né? Nós temos uma consciência e nem sempre a vontade está perto da consciência, ela fica longe da razão. E qual seria o nosso exercício? Com certeza, buscar trazer a nossa vontade cada vez mais próxima à nossa consciência, porque a nossa consciência está, de certo modo, nem que seja por intuição, o bem e o mal, o certo e o errado das coisas. E muitas vezes a nossa vontade está longe de fazer o certo. Contra a escravidão, exaltação do amor e fraternidade entre os homens. Né? Isso é Sêneca. Epicteto, ele também vai trazer, então, que. E o Epicteto, acho que a ideia do Epicteto é uma das ideias que mais forte chegou para nós. Né? Existem coisas que dependem de nós, existem coisas que não dependem de nós. Né? Na vida, metade da nossa vida tem relação direta com os nossos atos, metade da vida tem relação não direta, ou seja, não depende dos nossos atos. São atos de terceiros. Muito bem. Para eu ter ataraxia, eu preciso renunciar, de certo modo, à minha inquietação, à minha frustração com as coisas que não dependem de mim. Né? Aquilo que não depende de mim, eu preciso, de certo modo, relaxar, me abster, né? Fugir de uma frustração, porque não vai resolver nada. Né? Então, Epicteto ele vai trazer isso, né? Podemos escolher as que dependem ou as que não dependem de nós. Escolher o que não depende de nós só vai te gerar sofrimento, perda de liberdade, perturbação de vida feliz. E escolher o que depende elimina a dor e te dá vantagens. Então, eu não vou ficar frustrado ou eu vou tentar fugir das preocupações de coisas que eu não posso mudar. Então, o que eu não posso mudar? O passado, a morte, outras situações, enfim, que não dependem de nós, mas aquilo que não depende de nós não tem por que ficar sofrendo. Aí aquilo que depende, vai atrás, corre, coragem para mudar o que dá para mudar e aceitação e conformidade sobre as coisas que não dá para mudar. Né? E o Marco Aurélio, a contribuição dele é a questão de que nós somos, então, uma tripartite, né? Uma tripartição, nós somos corpo, alma e intelecto. E o mal,
vem dos julgamentos que fazemos das coisas e não delas mesmas, né? Então, é interessante que Marco Aurélio aqui não está falando de fenomenologia, enfim, mas ele está me dando uma dica muito interessante aqui, de que muitas vezes não são as coisas em si que nos fazem mal, mas é o modo como eu as vejo, a crença que eu tenho sobre as coisas, a leitura que eu fiz do mundo, a interpretação que eu fiz sobre determinado fato. Então, o fato, o mundo, eles não têm o poder de me fazer mal, mas o que me faz mal é justamente o modo como eu vejo, o modo como eu enxergo. Então, se eu buscar ter um outro olhar, se eu buscar ter uma nova interpretação de uma realidade, de um fato, com certeza eu trarei para a minha vida uma ataraxia. Muito bem, estoicismo, beijo para ti. Próxima aula a gente vai falar de ceticismo e vamos falar também aqui ó, do ecletismo, ok? Mas focando principalmente na escola cética do Pirro de Élida, ok? Beijo, até a próxima.